Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá, boa noite, queridos ouvintes da Rádio FM Vibe Mundial. Como sempre, é uma grande honra ficar com vocês aqui nessa noite de sábado, dia 9 de novembro de 2019. Afinal de contas, eu comecei esse programa com um som do Pink Floyd, né? Another Break the Wall. Essa música que tem muito a ver com o tema de hoje, para a gente refletir, para vocês pensarem muito sobre os momentos atuais que estão acontecendo no planeta inteiro. Bom, quem conhece um pouco, quem já é mais vivido, sabe muito bem a origem dessa música, sabe muito bem o clipe, sabe muito bem do filme, né? Se você tiver o privilégio de assistir esse filme, pode estar na internet ali assistir o filme The Wall, que é um filme bem polêmico, falando sobre os moldes, né? Como as pessoas estão, os estudantes, que de um lado eles são estudantes, do outro lado eles viram salsicha, é muito interessante. Mas, pessoal, essa música tem a ver com algo que já faz aí 30 anos que aconteceu, que foi a queda do Muro de Berlim, exatamente nessa data, né? 9 de novembro de 1989. Olha que interessante. E falar de Muro de Berlim é falar da história, né? Para quem não conhece, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Europa destruída, a Alemanha totalmente destruída também. E houve um comitê entre 3 países, né? Estados Unidos da América, a Inglaterra, a Rússia, quando se resolve decidir quem vai ficar com a reconstrução, quem vai ficar com as construções, quem vai ficar com os povos. E nisso, a Alemanha é dividida em 4 porções, inclusive tem a porção da França, né? A parte de cima ali fica dividida com a França. Então, a Alemanha, em 1948, ela começa a ter divisões entre elas, né? E quando chega no ano de 1961, se concretiza algo que foi extremamente bizarro para a história, né? Quando a Alemanha é dividida no meio, né? Berlim é dividida em 2, tem a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Então o bloco comunista divide Berlim para o lado oriental com a famosa RDA, que é a República Democrática Alemã, e o lado ocidental, né, que fica com o povo ocidental, ela fica como a República Federativa Alemã. Olha que interessante. Mas o que é incrível mesmo, né, é falar de algo que tem o nome, né, chamado RDA, né, que é a República Democrática Alemã, e que é algo muito estranho para a gente tentar entender, porque eu não errei, não. A Alemanha Oriental foi chamada de República Democrática Alemã, né? Quando Stalin, que fazia parte do bloco socialista ali, resolveu tomar para ele a Alemanha, né? Aquela metade da Alemanha, metade oriental. Então olha que interessante, não estou errando, não. É RDA mesmo, tá? República Democrática Alemã. Quando Stalin resolve tomar a parte oriental da Alemanha, dividir a Alemanha no meio, construindo as barreiras. Então, olha, presta atenção. Através do comunismo que vinha da União da República Socialista Soviética, com Stalin, ele resolve fechar ali o muro, dividir a Alemanha oriental e coloca o nome de RDA, República Democrática Alemã. Então, para você entender melhor, a Alemanha Oriental se torna um estado criado, né, como território de ocupação soviética por Stalin. Então, preste muita atenção como as ideias elas vão repercutindo. E, em seguida, acontece o quê? O fechamento das fronteiras, né, através de barreiras, a princípio, depois a construção
dos muros, né? Então tomou posse da Alemanha Oriental, criando um estado que fazia parte da ocupação soviética, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele, fazendo essa divisão, aos poucos foram cortando os suprimentos que eram enviados para os alemães do lado oriental para que eles pudessem se reerguer da Segunda Guerra Mundial. Ele foi bloqueando isso. Olha como a coisa é perversa, né? Para a gente começar a entender como ideias começam a destruir populações. E se você tentar compreender, é difícil realmente, porque, como eu falei, tem gente que não acredita que isso aconteceu, né? E algo muito estranho é que começou com uma ideia de divisão, depois começou a acontecer a vedação através de arame farpado, para depois acontecer as construções do muro, né? E foi muito interessante que o muro parecia que algo que nunca ia acontecer, ia ficar só apenas na questão do arame farpado, até que realmente, depois das cercas, começaram as construções dos muros, e aquilo lá foi assim, questão de dias para serem construídos e fechando um país no meio. Pensa que bizarrice aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? E imagine os planos de Stalin para que isso acontecesse. Essa divisão, ela se torna algo extremamente complicado, né? Porque se divide uma população através de ideias, através de ideais, através de princípios políticos. Olha que coisa pesada. Em 1948, quando começou a divisão, né, Estados Unidos e Inglaterra ainda mantinham os suprimentos de alimentos, de material de construção, de utensílios para o povo, né, da Alemanha. Mesmo com o fechamento das barreiras, né, em 48, ainda havia o lançamento disso, né, o pouso de aviões. Praticamente, para vocês terem ideia, eram quase 12 mil toneladas de suprimento que eram dados todos os dias para a Alemanha Oriental. E, para vocês terem ideia, ao final de quando se cessou toda essa ajuda, foram praticamente aí quase 230 mil missões de avião, né? Por isso que tem até o comecinho com o helicóptero aí, e praticamente quase 3 bilhões de toneladas de suprimentos dado para o povo oriental para que realmente pudesse se reconstruir para a guerra. Com o fechamento de todas as fronteiras, né? A divisão realmente para valer da Alemanha. Então só o lado ocidental começou a ter o desenvolvimento e a ajuda para crescer. E os tempos de pujança foram muito grandes, né? E no ano de 60, 61, houve realmente a construção do muro, dividindo mais ainda. Então, de um lado, a Alemanha comunista, embora seja democrática, e do outro lado, a Alemanha ocidental. Esse muro, para vocês terem ideia, tinha quase 4 metros de altura, né? Alguns lugares chegaram a 4,20 metros. E dividiu totalmente. Foram praticamente aí 140 quilômetros de muro, várias guaritas. E em 61 até 75, esse muro foi cada vez mais evoluindo, a ponto de criar um muro paralelo, com praticamente 100 metros de distância um muro do outro, ou seja, uma terra de ninguém, onde naquele meio tinha minas terrestres, chegando ao ponto do muro ter câmeras inteligentes de infravermelho que podiam rastrear as pessoas que tentavam fugir. Praticamente aí muitas pessoas morreram tentando fugir. No começo, quando era apenas uma cerca, pessoas conseguiam pular, né? Então muita gente naquela hora que viram um muro ser construído, uma divisa ser construída entre uma cidade e um país, elas conseguiram pular para o outro lado, indo para o lado, né, onde havia a pujança, onde havia realmente a evolução. E sempre houve aquela coisa, né? Quando a gente ia para a Alemanha, a gente conversava, o pessoal falava, não, o lado de lá é melhor, o lado daqui é pior, e sempre aquela coisa, né? Aquela briga política. Mas mal as pessoas sabiam o que acontecia do outro lado, porque as pessoas não conseguiam mais mudar de lado. Olha que absurdo isso que chegamos no mundo. Por isso que é chamado Muro da Vergonha praticamente, né? E depois de muito tempo, né, o regime da União Soviética começa a cair, começa a ruir nos anos 90, né, um pouquinho antes, nos anos 80. E a gente tem realmente a queda desse muro, né, através de vários protestos e várias manifestações, né, começando praticamente ali com o exército mais fraco, que não tinha mais condições, o exército da União Soviética, não conseguindo mais ter estrutura, mas as mudanças realmente foram do próprio povo que conseguiram brigar pelos direitos, né? Para vocês terem ideia, não havia mais igrejas, as igrejas eram fechadas com barricadas na Alemanha Oriental. E os cultos eram escondidos, né, os cultos cristãos, mas houve uma missa muito grande, com quase mais de 70 mil pessoas
na Alemanha Oriental, né? Foi um dos protestos maiores que existiram. E também, além disso, a divisão ali na Hungria com a Áustria, houve a fuga de pessoas. Eles conseguiram cortar a cerca elétrica e já houve a primeira passagem de refugiados de um país para o outro, né? Até a Eslováquia também, com a Áustria, também houve essa fuga. Chegou um ponto que ficou uma situação insustentável, né? E praticamente de 89 acontece realmente a queda no muro, a abertura das fronteiras, né? E o grande ponto, né, o checkpoint B, ficou assim histórico por um tempo ainda para se contar essa história. Bom, pessoal, estranho isso, né? Porque até hoje as pessoas defendem sistemas, defendem democracia ou comunismo, e ao fundo parece que essas histórias não aconteceram, né? Eu falo com pessoas mais jovens, elas não acreditam que houve isso na história, né? É tão maquiado isso. Quando eu falo em mistérios do universo, não há como não falar desse movimento que houve da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, toda essa questão que aconteceu no mundo velho, né? No velho continente realmente que é a Europa. Mas realmente aconteceu, né? Começou com coisas pequenas, com ideias malucas, e chegou ao ponto de haver uma guerra, né? Uma guerra mundial, onde todos ficaram envolvidos. Até o Brasil foi lutar nessa Segunda Guerra Mundial, né? Eu quero dar um parabéns realmente a todo o pessoal brasileiro que lutou lá, e foi uma história maravilhosa. A gente falava com essas pessoas que lutaram lá, é muito lindo, né? Como eles foram muitas vezes conhecendo uma terra que não sabia exatamente o que ia encontrar, né? Os pracinhas brasileiros, né? Esse é o nome, porque justamente foram heróis de guerra. Tem histórias lindas dos pracinhas brasileiros, tanto como aviadores ou como pessoal do exército, porque foi tanto a FAB, tem até aquela coisa escrito sem tapua, né? Que é uma frase que eles colocavam nos aviões. E também a questão do exército com os pracinhas, que foram pessoas que lutaram, né? Os brasileiros que lutaram. Lá na Itália tem uma região que chama Monte Castelo, que até hoje não nasce mato, para vocês terem ideia. Tamanha quantidade de bombas e onde os brasileiros lutaram, né? No sul da Itália. Então olha que interessante essa história. Há homenagens aos brasileiros? Sim. Vocês fazem ideia a ignorância que chegou a pessoa a fazer isso, né? Jovens cuspindo nos pracinhas. Isso é um absurdo, né? Em compensação, a gente tem homenagens lindas a pracinhas, mas pense nisso. O que faz uma inversão humana, o que faz uma pessoa pensar dessa maneira para alguém que defendeu o ideal de liberdade, democracia e tudo mais? Realmente, o motivo de falar tudo isso é o momento atual,
né? Então eu coloquei essa música Not the Break the Wall, que foi um momento épico. Nos anos de 89 e 90 houveram vários shows de rock, né? Quem não lembra do show do U2, o Trabant, né? Trabant era o carro alemão exemplo de comunismo, né? Que diziam que era o melhor carro do mundo. Mas várias bandas, tanto o U2 quanto o Pink Floyd e outras bandas, comemoraram a quebra desse muro, que foi uma coisa muito bonita, porque até os próprios cidadãos, né, alemães destruíram esse mundo. E ó, imagina o que a pessoa percebeu quando ela conseguiu sair da Alemanha Oriental e entrar na Alemanha Ocidental, que tinha toda aquela pujança, porque ela foi reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 60, a Alemanha Ocidental, né, a RFA, né, que é a República Federativa Alemã, era o exemplo de tecnologia, né? Por isso que a gente fala até hoje, os produtos alemães são maravilhosos. E realmente tudo construído, linhas de metrô, linhas de trem, rodovias, um povo bem abastecido, um povo feliz. E quando o povo que vivia no regime comunista mudou de lado, eles ficaram assustados, falaram, caramba, o que aconteceu? A gente vivia no outro mundo, né? Então, de repente, tudo começou a voltar ao normal, só com a quebra de um muro. Mas tudo ficou ruim com a construção de um muro. Como que a gente pode perceber que isso acontece com uma sociedade, né? Então, existe uma máxima que a gente fala em evolução humana, que a gente não briga com pessoas, a gente briga com ideias. E é isso que o ser humano precisa começar a entender. Que ideias estão sendo implantadas para as pessoas, que ideias estão sendo manipuladas, que ideias estão sendo colocadas em sua mente para que você perca o foco, para que você crie revoluções. Olha, por exemplo, o que está acontecendo na América do Sul. Do nada, estudantes, pessoas se matando, a gente tem imagens muito fortes de pessoas se esfaqueando no Chile, né? A própria Venezuela e outros países acontecendo coisas muito pesadas. E no fundo não existem pessoas que são inimigas ou não inimigas, existem pessoas que têm ideias na cabeça que elas estão lutando, achando que estão lutando por pessoas, mas estão lutando por ideias, né, que são inseridas. E a gente cria essa confusão com irmãos nossos, com pessoas que realmente fazem parte do mesmo sistema que estão vivendo conosco. Como que a gente pode querer um mundo melhor se pessoas estão sofrendo nesse exato momento? Como a gente pode querer um mundo melhor se uma sociedade está caótica? Como a gente pode perceber que o mundo está melhor se a gente liga um WhatsApp, ou acessa a internet, acessa o Facebook, é a briga direita, esquerda, né, em cima e embaixo, azul, vermelho, é uma briga danada em tudo quanto sentido, né? É briga de ideologia de gênero, é briga de religião, é briga de um monte de coisa. E eu falo para vocês, pessoal, vocês no Brasil são pessoas privilegiadas. Porque aqui no Brasil ainda existe liberdade. Olha o que aconteceu recentemente na Rússia, né? Que ela deixou de ser União Soviética para ser Rússia. Hoje a internet é rastreada, você não pode mais falar nada lá. E será que é isso que a gente quer aqui para o Brasil? Então, pessoal, eu convido vocês a repensarem onde está o amor. Porque ou se vive no amor ou no medo. Cadê o amor que as pessoas pregam tanto? Cadê a clareza de ideias? Você não gostaria de ver seu vizinho rico? Você não gostaria de ver uma cidade rica? Você não gostaria de ver pessoas estudando? Você não gostaria de ver acontecer as coisas que eu falo? E não sou só eu que falo aqui, né? Muitas pessoas falam que o Brasil é a terra do futuro. Aliás, eu não falo mais que o Brasil é a terra do futuro. Eu falo que o Brasil é a terra do presente. Olha para o Brasil no mapa, né? Vamos fazer um exercício mental muito importante. Pega o mapa aí, abre o Brasil, abre a América do Sul. Olha o tamanho do Brasil perante a tudo. Olha lá a Europa, olha o tamanho da Europa, muito pequeno, né? Olha a África, parecida com o Brasil de tamanho praticamente. E o Brasil sendo esse país tão grande, vocês duvidam que ele tenha essa capacidade, vocês duvidam que ele tem essa missão? Vamos fugir do assunto que eu falo tanto de missões, que eu falo do povo que é especial, que está nascendo aqui no Brasil, que eu falo do Projeto Y, que eu falo da Nova Terra Brasil, né? Que eu falo tanto isso, vocês podem olhar no meu canal lá do YouTube, né? O canal Web Terapias, que você pode até se inscrever. Olhe para tudo isso, pessoal. Mas esqueça isso que eu estou falando, tenta ver o mapa. Veja a pujança que há aqui, veja a quantidade de recursos naturais, né? Pega lá seu livro de história, pega seu livro de ciências, veja o que tem no Brasil que se fala tanto, né? O nióbio, o grafeno, né? Que é a grafita, tem ouro, a abundância. Serra Pelada, você acredita que existiu Serra Pelada? Né? Pega lá, assiste vídeos de Serra Pelada, a quantidade de ouro que saiu daquele garimpo. Mas não precisa pensar em coisas tão grandes. Pensa no minério de ferro que tem no Brasil, que é exportado para o planeta inteiro.
Mas pensa também no alumínio que é exportado para o mundo inteiro e volta na forma de carros, de forma de máquinas, né? Pensa nisso, pessoal. Então o Brasil esse ano aqui nunca foi tão atacado por tantos interesses e nunca viu o povo sofrer tanto como esse ano, numa época de tanta pujança, de tanta riqueza, de tanta abundância. Então hoje nesse programa Mistérios do Universo, eu comecei falando de muro, dividindo as pessoas, mas eu sinto que há esse muro também dividindo muitas pessoas. E como que a gente pode ser feliz dessa maneira? Eu não sonho mais com um Brasil potente. Eu escolhi o Brasil para viver porque o Brasil é potente, não é mais um sonho. Mas ele se só torna potente com as pessoas sabendo cuidar desse Brasil. A culpa não é de A ou B, a culpa é de todo mundo pensando de forma errada e agindo de forma errada. Muita gente reclama do petróleo que apareceu nas praias no Nordeste. Falam que foi o governo que jogou o petróleo. Ou muitas vezes falam que o governo está inerte, não está fazendo as coisas certas. Alguém sabe o que é um vazamento de petróleo para poder falar alguma coisa? Né? Então, olha que estranho. Mas mesmo que a pessoa reclame desse óleo que vazou, muitas pessoas que reclamam, que eu conheço, elas jogam lixo no chão. Como que elas podem reclamar disso se elas fazem coisas erradas? Muita gente clama por justiça. Mas você é justo? Você respeita um sinal vermelho? Você respeita aquele pare que está escrito no trânsito? Que o pare não é para você ver se não vem ninguém acelerar e sair com tudo. O pare é para você parar, engatar a primeira e sair de novo. Quantos de vocês fazem isso? Numa fila, você precisa fazer fila? Você não podia respeitar por ordem de chegada? Você olhar quem é que está lá, perguntar, dar bom dia para todo mundo, falar quem que é o próximo? Não tem isso, né? E quem está doente, por exemplo, você consegue saber quem está mais doente ou menos doente no hospital? Não existe isso. Então, olha quanta coisa que é séria que a gente precisa pensar. E, por outro lado, temos pessoas que acreditam que o Estado pode dar tudo, mas e aí? Você faz por merecer? Você conhece a palavra meritocracia? Você sabe que tem muitas pessoas que nascem, são pobres, elas não têm muito na vida, mas elas crescem e se tornam ricas? O Brasil é repleto de histórias de pessoas assim especiais. E você sabe que tem muitas pessoas que são ricas, que ficam o dia inteiro sem fazer nada, e elas não têm nada na vida? A família morre e essas pessoas detonam toda a fortuna da família? E também você sabe que existem casos assim? Então, pessoal, não pode generalizar, não pode falar que todo mundo é igual. Existem casos e casos, e a gente precisa respeitar muito essa individualidade humana. Cada um tem um jeito de fazer o mundo da sua forma, mas a gente precisa seguir algo que eu falo de boca cheia, que eu aprendi muito com os nossos amigos extraterrestres, com nossos amigos de outros planetas, com outros amigos de outras nações, que chama cosmoética. Você sabe o que é cosmoética? Então, o dia que você souber o que é cosmoética, que é o modo de agir respeitando a evolução e não prejudicando a evolução, e, sobretudo, respeitar princípios, e princípios que fazem parte da evolução humana, que se você evolui só porque existem regras. Sabe que você vive num planeta que existem leis. Você não pode ser anti-lei. Existem regras para que tudo dê certo. E assim você consegue crescer, assim você consegue evoluir. Independente se você é rico, se você é pobre, independente da raça que você seja, independente do gênero que você seja, independente da crença religiosa, independente de qualquer coisa, se você esforçar, você consegue as coisas na sua vida. Existem duas coisas muito importantes que eu sempre falo. Primeiro, trabalhe, tenha vontade. Segundo, sabedoria. O que fazer quando você tiver dinheiro? Como agir com o seu dinheiro? Tudo isso é muito sério, pessoal. O que eu quero realmente que nesse mundo em que as pessoas estão preocupadas, que limpe as suas mentes. E muitas vezes você não consegue fazer isso aí de forma individual. Você não consegue fazer por si mesmo, porque você está contaminado com ideias que foram implantadas por muitos meios que gritam na sua cabeça. A todo momento é colocado coisas que não são verdadeiras. A todo momento é manipulada a sua mente. Sabe por quê? Porque você vale muito para o planeta. Você não é um lixo, você não é qualquer coisa. Mesmo você que está desempregado, você que está doente, mesmo você que não está acreditando mais em nada, eu não sei para quem eu estou falando, mas agora veio essa mensagem, mas você é alguém. Por isso que existe uma briga de poder para que você seja usado, para que você seja manipulado. E para a gente refletir, essa questão do muro de Berlim mostra que o comunismo e o socialismo eram tão bons que eles tiveram que fazer um muro para dividir, né? Olha que interessante.
Porque se fosse bom mesmo, ninguém queria mudar de lado, né? Então eles tiveram que fazer um muro para cercar as pessoas para não mudarem para o lado onde existia a democracia. Então a gente precisa realmente rever muitos conceitos. Vocês que estão ouvindo esse programa pela primeira vez, entendam, tem ideias malucas, né, que fazem o ser humano se tornar muito perdido. O assunto ele é muito extenso, né, mas quando a gente fala de Tchecoslováquia, falamos de Hungria, todo aquele pessoal do leste europeu, né, que alguns eram vinculados realmente ao sistema socialista. A gente precisa até falar de outro programa para as pessoas compreenderem realmente como que se fundaram outros estados, né, outros países que depois eles saindo quando termina realmente a União Soviética, né, no ano de 91, com todas as reformas que aconteceram, com o enfraquecimento do socialismo, com o fim realmente de toda essa ideia. E esses países, né, assim como a Romênia e outros, mudaram para o lado da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que na Europa a gente chama de NATO, né? Então as pessoas, para vocês terem ideia, depois que acabou a Guerra Fria, que acabou toda essa bagunça, eles optaram em fazer um Estado mais forte junto com toda a Europa, junto com a comunidade europeia. É algo muito interessante, né? Principalmente a região dos Balcãs ali, né? Muito interessante tudo isso que aconteceu de movimento para a gente repensar realmente o tamanho da repressão que aconteceu. Mas aí o assunto é bem alto, é um assunto bem extenso para ser falado. Como esse muro que dividiu a Alemanha, aquelas pessoas que estavam lá do outro lado, além dos recursos que a União Soviética usou, como carvão e minerais, usaram também os engenheiros, os arquitetos, um monte de gente sábia que existia ali. Tanto é que eles foram os primeiros a mudar para o outro lado assim que quebraram os muros, porque eles sabiam da sua função. E essas pessoas são especiais no planeta assim como você. Então qual que é a sua grande missão nesse planeta? Qual que é a sua grande função? Mas eu garanto para você que está me ouvindo que sozinho você não descobre. É muito difícil nesse mundo de hoje. Tempos difíceis estão acontecendo porque as pessoas se perderam. E recomendo realmente que você participe dos meus atendimentos, porque isso traz um despertar muito grande. A relocação quântica energética que eu falo tanto, que está ali no meu canal, que está ali no meu site, leia um pouquinho sobre isso, ela traz esse despertar através dos traumas positivos e negativos, que eu não estou falando de psicologia, mas de campos energéticos. Ela traz a coerência que tanto você precisa, traz o equilíbrio de campo energético, para que você acesse realmente a sua essência, para que você acesse o seu despertar. Como que você pode buscar a sua evolução se você está totalmente perdido? Se você não sabe nem quem é você é apenas massa de manobra. Isso é sério, pessoal. Nós que somos mais velhos, né? A gente ainda tinha referência de pai, de mãe, de família, de pessoas ilustres, de pessoas sábias, de amigos. Hoje quem é seu amigo? O WhatsApp? O Facebook? O YouTube? Quem que é seu amigo? Qual o livro que você lê? Então você precisa de uma ajuda realmente, né? Então acesse ali os atendimentos, muito importantes para esse despertar. A relocação quântica energética, eu sempre falo, eu tenho uma honra de falar sobre essa questão do muro, porque isso foi parte da minha pesquisa sobre a anomalia humana, né? Entender o que ia acontecer ali fez parte realmente desse projeto de anomalia humana, porque ali tinha toda a inversão humana que o ser humano foi capaz de fazer. Falando desse tema, realmente me emociona, né? Porque eu lembro nas pesquisas que eu via essa questão da anomalia humana, tinha contato com pessoas especiais também no outro lado, né? As pessoas que mexiam muito com campos energéticos, tinha toda essa pesquisa de psicografia, de psicofonia, e de repente essas pessoas não tinham a liberdade que elas precisavam para desempenhar, né? E com essa mudança, que foi um aviso realmente que ia acontecer, é uma coisa muito linda, e houve a transformação dos pontos cruciais para a humanidade. O que está acontecendo hoje também no Brasil, né? A gente tem informação que coisas boas vão acontecer, mas existem manipulações para que essas coisas boas não aconteçam. Como que você pode ter esse despertar? Mexendo no seu campo energético, mexendo realmente no que você é. Então você que anotou meu telefone, agende seu atendimento. Não esqueça que no dia 30 de novembro eu darei um workshop falando sobre a geometria sagrada na sua vida, como você colocar a geometria que tem a ver com a inspiração divina, né? A matriz divina. E na metade de dezembro, lá para o dia 10, eu darei também um workshop de como alcançar suas metas para 2020, utilizando a física quântica, né? Você poderá ter acesso a muita informação comigo.
E também faça parte lá do meu canal no YouTube, né? Web Terapias, e ali você se inscreve, dê o seu like e divulgue. O vídeo mais legal que está aparecendo ultimamente é o vídeo do chip, do microchip, o RFID. Eu estou mostrando ali o chip para vocês, que está sendo implantado nas pessoas na Europa. Esse chip que está manipulando as pessoas na Europa, rastreando elas, a princípio como um mecanismo de pagar as contas, ter acesso a entrar nas empresas, a comprar as coisas, e depois disso a gente não sabe o que vai acontecer. Principalmente com algo eletrônico implantado dentro de você, emitindo ondas de radiofrequência. Isso é saudável ou não? Então acesse ali, esse vídeo é maravilhoso. É um vídeo que tem a parte 2 também, que será colocada semana que vem. Se você se inscrever no meu canal, você vai receber a informação quando baixar a parte 2. E aí será muito interessante para você captar mais ainda esse momento atual, onde mais querem realmente enfraquecer a raça humana, como já aconteceu tempos atrás no planeta. Não faça parte dessa raça humana fraca. O ser humano é um ser magnífico no planeta. Não acredite que o ser humano faz proporção de destruição, que o ser humano está enfraquecendo, que o ser humano está destruindo. Não. O ser humano é um ser humano que ele tem campo energético suficiente para mudar a vida de muita gente. Eu quero passar agora o comercial para vocês, e aí vocês anotem meus contatos e eu já volto. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Agradeço a todos. Momento de mentalizar, de orar e realmente agradecer a tudo. Honrar a todos. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.